Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 8 de outubro de 2015, começa mais uma abertura de mercado. Um dia todo especial, a gente conseguiu, o Ibovespa ontem conseguiu romper um ponto muitíssimo importante, uma linha de tendência que já vinha aí de longa data, né, que acompanha o nosso mercado desde o início do ano, desde o primeiro trimestre, quando a gente deixou um topo lá em maio, né? Na verdade, segundo trimestre, né? E é uma linha que já tinha sido tocada 4 vezes, ela tinha sido testada inclusive há 15, 16 pregões atrás. Depois disso o mercado caiu com força, só que nessa subida é o que a gente falava para vocês, né? Mais ações tinham força, mais setores tinham força e era mais provável esse rompimento dessa linha de tendência. Pois bem, ela rompeu e eu, apesar de não olhar o volume, né, ontem eu observei porque muita gente fala sempre, muitos dos meus amigos analistas, né, colegas analistas, que qualquer rompimento com volume é muito mais confiável e tal. E a gente teve ontem um volumaço no mercado, talvez aí maior do que o volume dos últimos 100 pregões, né, um volume muito maior que a média, quase o dobro da média, ou seja, realmente dando mais até confiabilidade para quem utiliza o volume na tomada de decisão para falar deste rompimento, perfeito? A gente teve o mercado ontem muito volátil, o mercado começou muito bem, no começo do pregão, a partir da abertura das nossas ADRs, o mercado esticou. Num determinado momento do dia parecia que ia ficar uma coisa horrível, né? Tinha mais estrela cadente nos gráficos do Ibov do que no céu, num céu estrelado aí de verão. E acabou que das 3h30 em diante o mercado ganhou bastante força e acabou fechando muito bonito para a maioria dos ativos, tá? Talvez um pouco menos para os bancos, que ainda é o setor, né, que ainda traz uma dúvida muito grande quanto uma possibilidade de reversão e uma subida mais forte de mercado. Mas em outros setores a gente teve preço fechando muito perto da máxima, inclusive em alguns ativos que a gente comprou do estudo de domingo, que vocês conhecem bem, como por exemplo GGBR, Sula 11 e até mesmo Elet 6, que subiu muito cedo, mas acabou subindo bem. Então alguns ativos aí que despertaram assim como boa parte do mercado, né? Mas nesse momento a gente precisa ter a cabeça muito fria, né, para continuar seguindo a estratégia, né? Eu estou vendo que muita coisa, muita ação que está em tendência de baixa, né, fez ontem uma subida muito mais forte do que talvez até as ações que a gente escolheu para tradear essa semana. Isso acontece e eu falo sempre da estola do elástico, né? Então você tem um momento ruim nas ações e o elástico você vai esticando para baixo, o preço vai caindo, às vezes você estica o elástico mais de 50%, né? Então a ação vale 8, cai rapidamente e vai a 4. E de repente vem um momento bom, um momento que o mercado entende que é um momento de tomar risco. E aí você solta esse elástico da mesma velocidade que você puxou para baixo, ele acaba sendo puxado para cima e acaba que a volta desses ativos é uma volta muito rápida também. Mas eu falo sempre para vocês, tá certo? Mais importante do que ganhar ou perder determinada operação é seguir a estratégia. Se você testou uma estratégia, se ela te traz dinheiro no longo prazo, se você está feliz com ela, se você consegue se manter emocionalmente estável com ela, não tem por que você abandonar essa estratégia atrás de qualquer oportunidade, né? Eu costumo sempre falar que as oportunidades, quando são boas, é impossível não ver. O gráfico pula na cara da gente e fala, tá aqui ó, tô te mostrando uma oportunidade que cabe na sua estratégia. É assim que funciona, né? Então a gente não deve ficar muito preocupado com isso. Então uma série de ativos que subiram e subiram bem não couberam na minha estratégia. Eu não tive a oportunidade de compra e a gente provavelmente vai falar sobre esses ativos hoje, ativos como Vale, ativos como CSNA, ativos como até mesmo algumas empresas educacionais que estão vivendo um momento melhor do que tinha lá atrás. E eu quero mostrar aí o que precisa acontecer para que a gente consiga nesses ativos também, se o mercado continuar uma boa entrada, perfeito? Hoje acredito que seja o 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o 7º pregão seguido de alta, tá ok? É natural que em algum momento a gente tenha uma correção e acredito que essa correção de toda essa alta é que talvez dará para a gente essas entradas mais interessantes nos ativos que não foi possível pegar. Além disso, hoje é um dia que promete forte volatilidade, né? O índice futuro de abril caindo cerca de 0,5%, agora já começou a subir, já está perto do topo.
O dólar também abriu com alta, acabou voltando um pouco também. E o que acontece hoje é que, além de ter um mercado externo um pouco negativo, né, você tem também essa confusão toda em relação ao Tribunal de Contas da União rejeitando as contas de 2014 da administração, daquela época que é a atual administração, né? Isso causa uma volatilidade muito maior. Eu estou desde ontem à noite conversando com os meus amigos analistas, tentando entender se isso vai ser positivo ou negativo no curto prazo, né? Quando a gente está vestido de trader, né, a gente não está muito preocupado com médio e longo prazo, né? As minhas operações começaram na segunda e vão acabar na sexta, né? Eu quero saber se o mercado vai subir até sexta-feira. Depois de sexta-feira ele pode cair se ele quiser, né? E o consenso é de que no curtíssimo prazo é muito difícil de você fazer qualquer leitura. Eles acreditam que para médio e longo prazo até aquilo que aconteceu ontem é muito positivo porque mostra a seriedade do Tribunal de Contas, mostra que é possível, que é necessário você ter um controle maior das contas públicas e tudo mais, independente se vai ter impeachment ou se não vai ter impeachment, isso acaba sendo positivo para que no futuro, né, no médio e longo prazo, aumente a nossa credibilidade, né? Mas no curtíssimo prazo deixa o mercado realmente muito imprevisível. Pois bem, vamos dar uma olhada aí nisso tudo que eu estou falando, né? A gente, por enquanto, não mostrou a tela, eu vou passar aí para o gráfico do Ibovespa, né? A gente vem acompanhando o Ibovespa e acompanhando essa linha preta aqui traçada, que é uma linha de tendência de baixa do gráfico diário, por diversas vezes, ó, 1, 2, 3, 4 vezes o mercado chegou na região dessa linha e toda vez que batia aqui ele perdia força, perfeito? Só que dessa vez que a gente chegou aqui nessa linha, a gente tinha uma coisa de diferente em relação às outras vezes. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é exatamente isso, tá ok? Dessa vez, este fundo aqui era mais baixo do que o fundo anterior. Melhor, este fundo aqui é mais alto do que o fundo anterior. Esse fundo anterior, mais para frente, é muito possível que a gente apelide ele de mínima da década, tá certo? Mas por enquanto é só uma loucura da minha cabeça, só eu acho isso, todo mundo acha que esse fundo vai ser rompido. De qualquer forma, este fundo mais alto que o fundo anterior dava pra gente a possibilidade de pensar que essa onda seria uma onda que iria romper esse ponto e também romper esse topo anterior, ponto que a gente não conseguiu romper ainda. Ontem a gente chegou bem pertinho, né? E a partir do momento que a gente romper esse topo, que a gente ganhar, subir, que seja 100 pontos desse topo, o que a gente vai ter é fundo e topo ascendente. Fundos e topos ascendentes é padrão de tendência de alta. Já dizia Charles Dow, né? Que foi o cara que primeiro falou sobre o conceito de tendência. Isso há quase 150 anos atrás, 130 anos atrás, né? Ele falava que na tendência de alta o mercado fazia topos e fundos ascendentes, na tendência de baixo o mercado fazia topos e fundos descendentes. Foi o primeiro que começou a olhar gráfico, criou inclusive um índice, que é o índice que recebeu o sobrenome dele, do sócio dele, índice Dow Jones, justamente para que ele pudesse fazer essa leitura de se com o passar do tempo, né, o mercado subia ou caía, né, e ele observava essas ondas e acabava determinando qual era a tendência vigente. Pois bem, se a gente romper o topo de ontem, que é exatamente o topo de 15 pregões atrás, nós faremos topos e fundos ascendentes e, portanto, não poderemos falar mais que o Ibovespa tem tendência de baixa, né? Então, para qualquer grafista que se preze, vai olhar para o mercado e vai falar: a tendência no gráfico diário do Ibovespa é uma tendência de alta e não de baixa, perfeito? Então, a gente está próximo disso, dessa mudança de tendência. Vamos acompanhar o mercado hoje. Eu falei, a gente teve 7 dias de alta e seria muito interessante que a gente tivesse o 8º e que terminássemos acima deste ponto, justamente para já ter ratificado essa mudança de tendência. Se a gente voltar a partir de agora, falta a confirmação do rompimento da tendência, falta a confirmação de um novo momento de mercado e a gente vai ter deixado um topo duplo, que nem sempre é bom. Então, muita atenção às operações de compra e continua valendo as mesmas recomendações que eu dou sempre para vocês, perfeito? A hora de zerar é sexta-feira, 4h30 da tarde. Vamos torcer para que até lá a gente tenha alta. Vamos voltar aqui para gráfico, né? Junto com essa subida de mercado, muita coisa subiu. Um dos setores que subiu com força, né, foi o setor de mineração, que aqui no Brasil é quase sempre Vale, tá ok?
E olha só como o Vale também está muito parecido com o Ibovespa, né? Quando a gente traça a linha de tendência, ela rompeu ontem essa linha de tendência, tá? Mas assim como o Ibovespa, não conseguiu romper o topo anterior. Então, a gente tem a mesma condição para Vale, quer dizer, apesar da perna muito bonita, a gente não tem ainda condição de compra em Vale, perfeito? Aliás, a gente não tem condição ainda de tendência de alta em Vale. Mas assim como o Ibovespa, ela já tem o quê? Um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, esse já é um bom sinal. Ou seja, qualquer correção que a Vale faça, voltou a subir, fez pivô, a gente já começa a pensar numa compra mais séria. Não é nem para ficar só com Vale durante alguns dias. Quem sabe rola até um namoro, tá certo? Uma operação um pouco mais longa. Claro que depende do rompimento desse topo, tá ok? Muita coisa também diferente em siderurgia, né? A gente tinha comentado uma possibilidade de compra em GGBR no rompimento dessa linha de tendência, porque ela já tinha deixado fundo mais alto que o anterior e tinha condição de subir. Na verdade, o ponto que eu dei compra foi exatamente o rompimento de R$ 5,90. Esse era o ponto que, se rompido, rompia também a linha de tendência do gráfico de 60 e poderia dar compra em GGBR. Ela também está indo, assim como o CSNA3 e assim também como Usiminas 5, tá? Então o setor, Usiminas 5 até está mais feia, né? O setor também performando muito bem. A gente tem o setor de varejo, HGTX3, né? É um exemplo disso, né? HGTX3, a gente deu compra nela na semana passada, foi a melhor operação da semana, inclusive, e continuou subindo essa semana. A gente também tem o setor de varejo, muitas ações do setor também vivendo um bom momento, também revertendo tendência. É o caso de HGTX, é o caso de Lame 4, é o caso de LREN, que se recupera também, é o caso, está rompendo inclusive linha de tendência, um gráfico muito bonito. É o caso também de Grandene, que é outra sugestão de compra minha para a semana. Ela não andou tanto, mas de qualquer forma está ali prestes a romper um topo muito importante, não é o topo histórico, mas é o topo muito importante dela. Ou seja, vários setores estão acompanhando aí essa alta de mercado. O que ainda, pessoal, me deixa um pouco apreensivo quanto a essa possibilidade ou não de uma onda mais forte de alta? É exatamente o setor financeiro, que apesar da subida dos últimos dias, ainda tem tendência de baixa. A BBAS, da última vez que caiu, furou o fundo. Então, mesmo que ela suba, a gente sabe que esse fundo precisa ser testado. Esse fundo precisa não ser rompido da próxima vez que ela descer. Então, a gente não tem tão claramente aí tendência de baixa, de alta para a BBAS. Mesma coisa acontece com o BBDC. Apesar de ter vivido uma forte alta na última semana, ela tem ainda topos e fundos descendentes. Isso muda um pouco para a ITUB 4. Tá? E, portanto, também para a ITSA, né? As duas se mexem de forma muito iguais, né? Aliás, até porque é a mesma coisa, né? ITSA é controladora de ITUB, 97% das ações de ITSA são ações de ITUB, tá? E o resto é Duratex, uma outra, né? Então, as duas têm um comportamento muito próximo, né? Voltando para o gráfico aqui, o que a gente tem em ITUB é diferente do que tem em BBAS e também em BBDC4, né? Ontem em ITUB falou assim para o mercado: eu não tenho mais tendência de baixa, eu trabalho agora fazendo topos e fundos ascendentes. Ou seja, a gente tem aí em ITUB, né, uma tendência de alta. Qualquer correção no ativo é só, e fizer pivô de alta novamente, até mesmo no gráfico de 5 minutos, a gente tem aí mais uma oportunidade de compra com ela, tá ok? Até por isso que eu falei 5 minutos, mas até mesmo no gráfico de 60 minutos, a gente tem mais uma oportunidade de compra com ela, tá ok? Vamos lá, acho que já falei bastante aí. Deixa eu começar a responder os pedidos de vocês. Obrigado, Sorocaba, obrigado, Tigre. Vamos lá. Alex Santiago pedindo para dar uma olhada em JBSS3. Pois bem, é um setor que performou muito bem com a alta do dólar e sofreu um pouco com a queda desse dólar, né? Aliás, com um pouco de atraso. Tem também aí uma mudança aí, a Ásia, né, batendo fortemente nas exportações brasileiras. Eu acho que, de certa forma, atinge não só a JBSS, como também Brasfoods, e por isso veio para um pouco de correção, tá? Mas eu imagino que ninguém mais está comprado no ativo. A gente falou por diversas vezes qual era o stop, né, que abaixo desse fundo não valia a pena mais ficar, e esse é um bom ponto de suporte. Então, qualquer pivô que tiver aqui, a gente começa a pensar em compra, né? Então, tem gente que pega o primeiro candle com máxima maior para fazer compra, né?
E aí vai comprar no rompimento dessa máxima, né? Eu gosto sempre de esperar uma briguinha aqui, né? Um pivôzinho, alguns candles aqui andando de lado, para na hora que começar a subir a gente pensar em compra. Olha, mesma coisa de Sula 11, tá certo? Olha, Sula 11 veio aqui, tá? Na média, fez um candle com máxima maior, novo fundo, ficou aqui brigando. Daqui a pouco resolveu subir. Beleza, eu esperei ela resolver subir para comprar. Eu acho que o índice de acerto nas operações melhora muito. Você até perde uma ou outra oportunidade, né? Ela pode bater aqui, voltar a subir rapidamente e você não pegar. Mas eu não ligo para isso, né? Eu prefiro perder a oportunidade do que perder dinheiro. Então, aqui em JBSS, a gente precisa de um ponto de suporte, enxergar um bom stop. Talvez isso é um processo que leve 3, 4 pregões, aí depois disso a gente consegue pensar em compra do ativo, tá ok? A Rita está pedindo para olhar a BEV. A BEV é um ativo que acima de 20,10 eu também indico compra, já teve acima disso, eu já indiquei compra. Ela perdeu um pouco de força nos últimos dias, a torcida é para que volte a ganhar. Acima de 20,10 é compra, se comprou stop abaixo de 19 e o alvo aqui em 23,40, tá ok? Vamos dar uma olhada também em CROT 3, Croton em tendência de baixa, né? Mas já com algo de diferente aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, CROT 3. Ela fez um novo fundo aqui, subiu, né? Fez uma onda só para cima e nessa subida ela rompeu o topo anterior, tá ok? A gente ainda não tem o difusor para cima, ele ainda está brigando aqui para ver se ajeita. Então, o que precisa para a gente conseguir comprar Croton, tá ok? É correção, pivô e o preço voltar a subir, como aconteceu com o GGBR, como aconteceu com o Vale, como aconteceu com o CSNA, como aconteceu com a maioria dos ativos, perfeito? Como a gente sabe que todo fundo recebe um teste, é só esperar o teste de fundo, se deixar um fundo mais alto que o anterior, se fizer um desenho bonito que se assemelhe a um ombro, cabeça, ombro invertido, fica mais interessante ainda. A gente tem, portanto, a possibilidade aí de pensar em compra de Croton. André, já estou comprado. Isso é meio doido, né? Comprar na tendência de baixa é a coisa mais difícil, mas se está dando certo, tá ok. Eu já colocaria stop na mínima de ontem, a região de média móvel é um ponto de resistência, não deixa cair a partir desse ponto, tá ok? O Adalberto perguntando, André, vale 5? A gente já falou dela, mas é aquela história, né? No ponto que tá, se você tá comprado, parabéns, bota o stop na mínima de ontem, se não tá comprado, espera aqui um pivôzinho, quando ela voltar a subir a gente pensa em compra, tá ok? Obrigado, Ricardo. Vamos lá. Dólar vai sair. Dólar, será que é dólar vai cair, né? Eu vou responder como se a pergunta fosse dólar vai cair, tá? Isso não dá para saber nunca, né? Mas a gente pode olhar para o gráfico e tentar enxergar alguma coisa, né? O gráfico de 60 minutos do dólar cumpriu um objetivo ontem que eu falei durante a semana inteira passada para vocês, né? O dólar tinha onda 3 para baixo no gráfico de 60 minutos. O alvo era aqui 3832, foi onde ele chegou e está repicando. O que a gente tem, se ele vai subir ou cair, a gente nunca consegue saber. O que a gente precisa enxergar é se aqui nessa volta para testar o fundo, ele rompe esse fundo ou não. Porque se não romper, ele pode voltar a subir com mais força e aí a gente consegue pensar com muito mais facilidade em entrar numa próxima operação de compra do dólar, tá ok? Acho que a gente vai precisar esperar um pouquinho antes de fazer qualquer coisa aí no dólar, tá? Vamos lá, CSNA3, CSNA3, é a pergunta do Daniel. Muito bonita, né? O que eu acho que a CSNA3 está traçado aqui, né? Desde a semana passada para vocês. Ela tem uma possibilidade de onda 3 para cima, o alvo é 6,64. Se está comprado, lindo. Se não está, qualquer correção no ativo que faça um pivô e te deixe um stop mais curto, dá a possibilidade de entrada, perfeito? André, poderia falar de BBAS3? É o pedido aí do Felipe Oliveira. A gente já comentou, né, o Felipe? Ainda em tendência de baixa no gráfico diário, uma bela subida no gráfico de 60 e também no gráfico diário, né? Ainda não rompeu o topo, se está comprado, pega o preço de fechamento e joga 3% abaixo, é o suficiente. Se não está comprado, pivô, voltou a subir, a gente pensa na compra ou no rompimento da cabeça do pivô, até mesmo aqui durante a subida, desde que o nosso querido difusor esteja cruzado para cima. Não está ainda, tá ok? Obrigado, Pé de Couve. Então, a gente já falou sobre banco aqui, eu acho que a pergunta deve ter sido feita antes de eu falar, né? YouTube muito bonita, BBDC e BBAS, qualquer pivô que faça dá compra também, tá ok? André, GGBR4, analisa por favor. Então, GGBR4 foi uma que eu recomendei compra para a semana, tá muito bonita, fechando aí com quase 10% de ganho.
eu vou usar a mesma estratégia que eu uso em todas as minhas operações, tá? Então eu vou chegar lá na sala da Arena do Investidor, vou pegar o preço de fechamento, vou tirar 3% e vamos mudar o nosso stop. Aliás, vocês sabem o que é a Arena do Investidor, né? Não é um lugar onde a gente coloca investidor para brigar, não, tá? A Arena, nesse caso, é muito mais um lugar onde a gente senta para pensar no nós. Porque quando a gente está sozinho, quando a gente está mais novo, né, a gente pensa muito no eu, né? Eu me lembro disso, né? Eu me lembro que antes de conhecer minha esposa, eu pensava só no eu. Tinha lá 18 anos, então era tudo para mim. Era dinheiro que eu precisava para poder gastar comigo, a viagem que eu queria fazer porque era o meu sonho e tudo mais. E depois que a gente começa, que eu conheci minha esposa principalmente, né? A gente está junto há mais de 15 anos, a gente passa a pensar no nós, né? Então o dinheiro que você ganha nunca é para você, é sempre para que a gente possa viajar, para que a gente possa mudar para uma casa melhor, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, né? Quando eu operava sozinho, de certa forma eu sempre pensava nas minhas operações, era só no eu. E a partir de um momento eu passei a operar sempre acompanhado de mais pessoas, né? E além das minhas operações, né, eu passei a cuidar também das operações de outras pessoas, quer dizer, passei a pensar no nós, né? E isso acabou sendo muito positivo no longo prazo, porque eu preciso falar todo dia que é necessário ser disciplinado, que é necessário ter a parte emocional equilibrada, que é preciso seguir regras. Ensino como preencher uma boleta de stop, ensino a como se portar numa situação adversa, né? E todo mundo pode pensar, né, que eu estou sempre ajudando o outro, mas quando a gente pensa no nós, né, quem acaba ganhando mesmo é o eu, porque eu, dessa forma, né, falando e repetindo isso todo dia, consigo ser mais disciplinado, eu consigo gerenciar melhor meu risco, eu consigo seguir melhor as minhas estratégias, quer dizer, apesar de estar fazendo uma coisa para um grupo, né, todo mundo desse grupo acaba sendo beneficiado. E a Arena do Investidor tem esse objetivo, né, de reunir pessoas interessadas em investimentos, tendo lá uma moderação de pessoas que têm experiência, de analistas de mercado, cada um com seu foco. No meu caso aqui eu fico mais falando de swing trade, mais falando de investimento em renda fixa. Tem o Danilo Zanini que está lá na sala falando mais de day trade, de operações mais rápidas. E temos também aí 2 salas de tape reading, que é a febre hoje no mercado, e que fala de operações numa das salas com índice e noutra com dólar. A gente fica durante todo o pregão ao vivo, aberto para qualquer um. Para quem é cliente XP, ótimo, você é cliente XP, vai estar lá e vai inclusive ter um acesso, se quiser depois, a planilhas e tudo mais, e conversar com os analistas se for necessário, vir aqui na XP. Mas não sendo cliente, você também pode participar dessa sala. E eu queria mostrar o caminho que você tem que seguir para justamente entrar nessa sala, se você quiser, tá? Então no site da XP Investimentos é xpi.com.br, você vem aqui em Educação, depois em Arena do Investidor, abre essa página que está aqui, onde você tem um lugar aqui, está escrito Blackboard Collaborate, que é a plataforma de EAD mais utilizada no mundo. Você vai clicar aqui em Acesse a Sala dos Analistas e Professores. Vai abrir esse link, você colocou seu nome, tá? André Moraes. Deu login, você vai abrir essa plataforma que está aqui, como essa, tá ok? Lá a gente está... alguém queria saber alguns dados, né, por exemplo, de minério de ferro, a gente passa esses dados todo dia lá, né? Então, minério de ferro no feriado mais 5,33%, cotada 55,97%. As parceiras da Vale, né, BHP subindo 3%, a Glencore caindo 1,61%, a Rio Tinto subindo 0,58%, petróleo em alta e o ajuste do índice e o ajuste do dólar aqui, todos os números aqui para vocês, tá ok? Então a gente tem aqui, ó, você entrou na sala, né, essa sala principal, que é a primeira sala que vocês vão entrar, é onde eu fico. Saindo daqui eu vou para lá, e você tem aí mais 5 salas, né? Na Pregão ao vivo é o Danilo Zanini falando de day trade principalmente. Na sala aqui de tape reading do Alisson, o foco é no dólar. Aqui na sala de tape reading do Kleber, o foco é exatamente no índice futuro, né? Em operações com índice futuro, baseado em fluxo e tudo mais. E além disso, você tem 2 salas, a 5 e a 6. Essa sala 6 é o meu controle de operações. Todas as operações que eu indico ficam marcadas aqui nessa sala para todo mundo ir lá, saber se está ganhando, se está dando certo, se está dando errado, se está bonito, se não está, o que tem para entrar, quais são os pontos, onde está o stop, onde está o alvo, tá ok?
e tudo isso gratuito. Então, já convido todo mundo aí, a hora que a gente parar por aqui, dá uma chegada lá para conhecer a Arena do Investidor, perfeito? Vamos voltar aqui para falar de ativos. André, o Pedro pedindo, poderia analisar VEG, vamos lá, VEG 3. VEG 3, até semana passada a gente queria vender. Aliás, a gente vendeu esse ativo semana passada, ele acabou subindo. Foi um dos ativos que semana passada a gente terminou negativo. E tá aqui o que eu preciso que ele faça aqui para dar compra, né? Então ela subiu depois de um novo fundo, agora precisa fazer um pivô e voltar a subir para a gente pensar em compra. Seria muito bom também, tá? Que isso aqui tivesse cruzado para cima, tá? Que é exatamente o difusor. Obrigado pelas felicitações, gente. Vamos lá. Rubens, Hipermarcas, André, como é que tá Hipermarcas? Bonita, muito bonita, né? Fez uma bela subida no gráfico de 60 minutos, né? A gente falou desse trade aqui, era uma compra no rompimento de 15,40 com stop abaixo de 14,62, o alvo era 17,74, tá ok? Por isso que é bom sempre deixar essas linhas traçadas, né? Para a gente entender quais eram os pontos, o que foi possível fazer no ativo. Para quem gosta do gráfico de 60 minutos, belíssimo isso aqui, né? Para quem gosta do gráfico diário, é a mesma condição que tem a maioria dos ativos, tá certo? Corrigiu, fez pivô, voltou a subir, tá? A gente começa a pensar em compra e o que precisa ter é o difusor cruzado para cima, o que não tem o que não tem ainda, né? Tanto em hipermarcas como numa boa parte dos ativos, né? Na boa parte dos ativos ainda tem o difusor cruzado para baixo. Vamos lá. André, Elet meia. Bom, foi uma das recomendações para a semana também. Ela tinha aqui o que a gente chama de ombro, cabeça, ombro invertido. Subiu na segunda, consolidou na terça e na quarta. Tomara que seja o dia hoje dela subir com força novamente. O alvo é 11,20 doji e o stop abaixo de 8,55. Perfeito? BOVA 11. BOVA 11 é quase igual a Ibovespa, né? Também rompeu linha de tendência. Também está perto aqui de romper o topo anterior. O ideal é que subisse que nem um foguete, só que aí não ia dar oportunidade de compra. Para comprar qualquer correção que fizer, até mesmo no gráfico de 60 minutos, a gente tem uma nova possibilidade de compra aí com ela, tá ok? André, poderia abordar BR Foods? Bom, BR Foods, a gente queria muito comprá-la no rompimento aqui de 72,30, mas em compensação o que ela fez foi cair, tá? Então tá longe de pensar em compra. Provavelmente vocês não estão comprados também, né? Perdeu o fundo, não faz sentido estar posicionado no ativo. Ela fechou bem perto aqui dessa linha de tendência, que é uma linha de tendência do gráfico semanal. Então ela precisa conseguir fechar acima desse ponto no gráfico semanal para ficar interessante de novo para compra, tá? Então aqui a gente vai ter que esperar alguns dias até ter uma melhor possibilidade com esse ativo, tá? O Luciano está pedindo DIR 3. DIR 3 está aqui. A gente também deu compra essa semana no estudo de domingo. Aliás, vocês devem estar acompanhando o estudo, né? Tá todo mundo perguntando ativos que a gente deu recomendação de compra. Eu continuo achando o DIR 3 muito bonita. Ela teve muito mais bonita durante o dia ontem, né, do que foi o fechamento. Ela acima dos R$4, eu acho que ela vai voar, tá ok? Ela tem uma chance muito grande de subir. Mas por enquanto não está conseguindo. Sobe um pouco e acaba retornando. Sobe um pouco e acaba retornando no final do dia. Tá? Vamos torcer para que em algum momento aí ela ganhe força e se embora realmente. Stop está abaixo de 3,50, alvo em R$4,90, perfeito? André, você falou do varejo, como você está vendo Magazine Luiza? Bom, Magazine Luiza eu queria vender. E a gente fez algumas vendas, falou para vocês aqui, inclusive, mas agora ela começa a ganhar corpo, né? Só que está bem, ainda muito perto do fundo, né? Se com toda essa subida no mercado, ela não conseguiu recuperar nem a queda da semana passada. Ela parece ser uma das mais fracas, né? É impressionante você ver saindo força de ativos que estão tão fracos, mas ela está tão espichada para baixo, né, que o melhor que poderia acontecer neste momento seria uma espichada maior aqui do ativo. Até para que se a gente resolver vender ela daqui a algum tempo, a gente tenha target para baixo. E se ela for fazer uma reversão de tendência, quanto maior a onda 1, maior também vai ser a onda 3, tá? No ponto que tá, eu não vejo trade para ela de jeito nenhum, tá? André, o momento de entrar no Ibov passou? Cara, eu quero acreditar que o momento de entrar no Ibov ainda nem chegou. Para isso ele precisa, em algum momento, corrigir, né? Eu acho que o Ibovespa
depois de 7 dias de alta. Não que ele não possa subir 15, né? Mas fica ruim de você começar a pensar em operação agora, né? Então, entrar numa perna do Ibovespa depois de 10% de alta é muito difícil. É mais fácil se ele corrigir 3 e subir de novo, porque aí teu stop vai ser de 3% e não de 10%, tá ok? Então vamos ver se existe essa possibilidade nos próximos pregões, tá ok? E se ela fizer isso, corrigir 3% e depois voltar a subir, aí eu acho que o seu ponto de entrada no ativo vai estar só iniciando, tá ok? André, sempre tem uma dúvida, estou comprado, onde coloco meu stop? Rogério, isso é um tema aí para algumas horas, né? E para que eu pudesse ter isso respondido a qualquer momento, sem precisar parar e explicar 2 horas, eu fiz alguns vídeos aqui. Entra no YouTube e procura aqui por André Moraes, tá ok? Olha lá, André Moraes. Aparece aqui o meu canal do YouTube, você clicando aqui, você vai entrar nesse canal. Aliás, quando você entrar, clica aqui em inscrever-se, tá ok? Eu sempre mando muito conteúdo educacional, sempre relacionado sobre bolsa. Eu nunca falo de política, futebol, outras coisas. Então, quando você vê qualquer coisa minha aqui, é sempre falando sobre bolsa, tá? E aí você tem aqui, ó, uma das playlists que é como utilizar o stop loss. Eu fiz 3 vídeos. Colocando stop loss utilizando análise técnica, é o que a maioria gosta de fazer. Um vídeo, como colocar stop loss utilizando gerenciamento de risco, é como eu gosto de fazer. E um vídeo que eu achei muito importante fazer, é como no home broker você vai lá e colocar o stop, tá? Porque muita gente não sabe fazer isso. Então aqui a gente mostra o home broker que eu utilizo, que é o da XP, e como colocar stop, start, para entrar, sair da operação, tá ok? Então assista esses vídeos aí, eu tenho certeza que você vai ter essa dúvida bem respondida, tá ok? André, você poderia analisar Pomo 4? Pomo 4. É a mesma história da maioria, né? Em tendência de baixa, passando por uma correção. Se você conseguiu comprar aqui embaixo por algum motivo, por um gráfico de 60, ótimo, vai trazendo stop para cima, e no gráfico diário, se fizer pivô, voltar a subir com um difusor cruzado para cima, a gente vai pensar em compra. É um processo ainda um pouco demorado, tá ok? André, por gentileza, ELPL4, esse setor está um pouco mais fraco, né? Um setor aí que até deu muita operação de venda. Eu não sei se vocês se lembram, mas nesse rompimento aqui a gente indicou venda na ELPL4 no estudo de domingo. Mas agora, né, talvez seja uma opção de venda se o mercado cair. Eu não vejo ainda a possibilidade de compra no ativo. Como eu falei, se continuar subindo o Ibovespa, chega uma hora que isso aqui desperta e até faz um grande candle para cima. Ótimo, vai ser o primeiro momento em que a gente vai parar de pensar em venda, pelo menos em LPL4. Mas por enquanto não dá nisso, né? A LPL4 nesse momento é a mais fraca, aí, uma das mais fracas aí que a gente tem no Ibovespa, tá ok? Vamos lá. Bom dia, PDGR3, agrupa hoje, PDGR3, é mesmo? Vai melhorar ou piorar? Cara, vai continuar do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o agrupamento, o implit ou o split não muda nada a condição da empresa, né? A empresa muda quando ela vende mais, quando ela lucra mais, quando ela fatura mais, tá certo? Agrupamento é só uma coisa técnica que acontece de tempos em tempos, né? Nesse caso está acontecendo porque ela perdeu valor, virou 6 centavos, não tem nem como negociar. E a Bovespa impede, né, que ativos como esse existam na bolsa, ativo menos de R$1 tem que fazer esse agrupamento. Mas não muda nada a condição da empresa, tá? Eu não sei se vai melhorar ou piorar. A empresa, quer dizer, eu sei, a empresa não vai melhorar ou piorar por conta disso. O que a gente tem que ficar ligado na condição da empresa para médio prazo, e longo prazo é isso que vale. E no curto prazo vai ter de novo a possibilidade da gente ver gráfico, porque gráfico de 6 centavos, né, não tem o que ver. Se ela, eu não sei por quanto que vai ser o agrupamento, mas se ela passar a valer lá R$10, R$8, a gente começa a ver de novo o desenho gráfico, e aí vai ficar melhor, porque a gente vai ter condição de vender ou de comprar, tá? Com mais segurança. Vamos lá. Parabéns, obrigado. Ânima, Muquifo, Ânima, eu queria muito falar desses papéis do setor, né? Porque deram o primeiro suspiro depois de uma queda de mais de 50%, né? E são, na minha opinião, são boas empresas, né? Que passaram por um momento delicado, enfim, talvez aí já tenha botado no preço tudo que tinha de ruim para acontecer. Então, olha só, a partir de agora, qualquer correção, qualquer pivô,
se isso aqui cruzar para cima, a gente começa a pensar em compra de Anima, tá? Por enquanto não tem essa condição, por enquanto ela tem aí ainda tendência de baixa, por enquanto ela está fazendo só uma correção dessa tendência, tá? Mas é uma subida bem íngreme que a gente não tinha visto durante toda essa queda e que, portanto, não só em Anima, né, em Estácio também, até mais bonito, né, do que em Anima, já rompeu uma consolidação que tinha aqui nesse ponto há mais tempo e tal. Então esse setor aí, se começar a ganhar corpo, eu acho que tem aí uma bela possibilidade de, quem sabe, daqui a alguns pregões a gente começar a pensar em compra, perfeito? Bom, pessoal, hoje o dia promete, né? Muita volatilidade, muita coisa se mexendo, o índice já teve positivo, está negativo um pouquinho e tudo mais. A gente torce pela continuação da tendência em andamento, torce para que as compras que a gente fez durante a semana vinguem bem até sexta-feira e a gente pode fazer isso todo mundo junto lá na Arena do Investidor. Então eu estou parando por aqui e estou saindo daqui, vou lá para o 11º andar, para minha mesa, e daqui a pouco já estou entrando na sala, estou online e convido todo mundo a participar. Se quer companhia, se quer deixar de pensar só no eu para pensar no nós, porque tenho certeza que isso vai ser muito bom, procura a gente lá, tá ok? Um grande abraço, pessoal, bons trades e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!